Graça e paz. Amém? Tem gente feliz nessa noite? Glória a Deus. Tem gente feliz pela forma como o Senhor tem acolhido cada um? Amém? Como o Senhor tem se movido em cada família? Tem gente feliz nessa noite? Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, já deixar aberto aí, no livro de Jonas. Nós vamos fazer uma leitura muito importante hoje. Vira para o irmão do seu lado e diz assim: meu irmão. Vira para o irmão do seu lado e diga: meu irmão, nós vamos ler o livro de Jonas todinho. Eita! Tá vendo? Para quem está preocupado é só ver o tamanho aí. Agora você fala assim: meu irmão, vamos ler o livro de Salmos todinho, né? Aí tem que ser um seminário, né? Glória a Deus. O Senhor vai falar com a gente nessa noite, se revelando através de uma história muito forte, que fala muito. A cultura dos hebreus, cultura judaica, ela usa muito a história de Jonas até os dias de hoje. No dia do perdão, no Yom Kippur e em vários outros momentos, essa história ela ganha relevância nas narrativas, nas contações, por conta até de uma questão lúdica, né, de envolver um grande peixe. Nós sempre ofertamos e oferecemos essa história às nossas crianças, como nós contamos aqui na nossa conferência Salt, a de Daniel na Cova dos Leões. Nós gostamos de contar também a da Arca de Noé. A gente sempre usa essas histórias que envolvem animais, a gente gosta sempre de contar elas para as crianças, porque são de fácil compreensão e porque tem elementos que chamam a atenção delas. Mas nós já adultos, vivendo alguns outros níveis de maturidade que a vida nos levou a estar, nós temos algo também que precisamos entender aqui, que vai chamar a nossa atenção, sobre ouvir a voz de Deus, sobre obediência e sobre arrependimento. Amém? Nesse primeiro momento, eu queria que você já deixasse no capítulo 1, nós vamos iniciar os 3 primeiros versículos, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Queridos, a gente vai narrar essa história toda hoje, mas sei que muitos já conhecem, entendem a intensidade e a profundidade do que está representado aqui. Nesse primeiro momento, Jonas, que era um profeta do Senhor, que apesar de não relatado, provavelmente já tinha tido vivências em estar levando mensagens do Senhor para outros povos, ou pessoas e famílias. Neste momento, por conta de uma resistência pessoal, Jonas evitou e hesitou cumprir uma ordem do Senhor. Na vida da gente, nas nossas andanças, nas nossas experiências, o tempo inteiro o Senhor está falando conosco. A gente costuma falar com Deus e nas nossas orações dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero entender a Sua direção. Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. Mas o Senhor, mais uma vez, afirma à igreja nessa noite: eu já disse e continuo dizendo, tudo que eu tenho para vocês já está revelado, está na minha palavra. Medita nessa palavra, se aprofunda nessa palavra, compreende aquilo que o Senhor já revelou para nós. Jonas teve uma intimidade, nessa relação, em que ouviu diretamente a voz de Deus,
ao qual Deus conversava com os profetas de uma maneira de alta compreensão. Não tinha um ponto de dúvida. Jonas não estava aqui numa situação: será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que foi Deus mesmo que me deu uma direção? Os profetas já eram homens designados e que já cumpriam esse chamado e que ouviam com clareza a voz do Senhor. Jonas ouviu, Jonas entendeu o processo, mas Jonas não quis cumprir. Onde isso se aplica então à nossa realidade? Muito simples. Nós sabemos definir o que é o pecado. Nós sabemos, igreja, o que agrada o coração de Deus e o que não agrada. Muitas vezes, tomado de dúvida, a gente pergunta para um líder, pergunta para um pastor sobre alguma coisa. Mas muitas vezes essa dúvida já é uma resposta. Se eu tenho dúvidas sobre o que fazer, se eu tenho dúvidas sobre me comportar, algo que gera dúvida é algo que talvez realmente não agrade o coração de Deus. As coisas que o Senhor nos oferta, nos demonstra, elas são claras. Mas por muitos motivos, na tentativa de sentir prazeres, na tentativa de crescer para este mundo, a gente simplesmente vai para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Nós escolhemos um caminho mais cômodo, um caminho mais fácil. Desagradamos o coração de Deus para agradar o nosso coração. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouvir a palavra do Senhor e obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer, é como construir a casa sobre a rocha. Às vezes nós temos dúvidas sobre alguma coisa que vamos realizar e nós procuramos uma ajuda profissional, nós procuramos uma consultoria, nós queremos uma dica. Hoje em dia, com a internet, você vai no Instagram, no Google e quer ouvir alguém que é da área dando um palpite sobre determinada coisa que você quer se envolver, que você quer fazer, porque você quer fundamentar o seu projeto sobre algo sólido, a partir das ideias, das compreensões de alguém que já faz, de alguém que estudou para realizar aquilo. Mas quando se trata da nossa vida, muitas vezes nós preferimos fundamentar as nossas impressões, os nossos desejos, nossos planos e projetos na areia, na lama, em lugares onde não há fundamentos, porque há uma coisa muito natural do homem: é procurar conforto. Há alguns estudos da neurociência que dizem que o ser humano ele não foi feito, por exemplo, para fazer um mestrado. O ser humano ele não tem na sua estrutura, ele não foi construído para fazer um doutorado. Ele não foi construído para projetos longos e duradouros. O ser humano ele tem nas suas estruturas a habilidade de resolver problemas de maneira imediata. Por isso que as grandes invenções do mundo, elas são inventadas justamente para resolver problemas cotidianos e fazer a nossa vida mais fácil. As pessoas caminhavam, começou a usar carroças, inventou a roda, começou a usar carroças, depois que eram por tração animal, depois conseguiram maior autonomia através do motor, inventaram os carros, foi evoluindo, hoje nós temos aviões, o tempo inteiro nós estamos tentando solucionar problemas imediatos, para as nossas agonias diárias, para resolver assim as nossas demandas. Isso faz com que a gente tenha uma inclinação natural a resolver as coisas agora, e a gente não se submete aos projetos do Senhor, a gente não se submete aos processos, porque os processos são demorados, os processos envolvem disciplina, demanda tempo, dedicação, mas a gente quer resultado para agora, a gente quer resultado para amanhã. Quando a palavra do Senhor nos revela muito da sua natureza, nós percebemos que viver para Cristo não é necessariamente viver para uma vida imediata, mas para a submissão em um processo. A gente vai entender isso aqui na história de Jonas. O processo muitas vezes dói, o processo cansa
o processo arde, mas o processo molda, o processo forma. O povo de Deus foi forjado no deserto, dentro de um processo. E como se não bastasse, esse mesmo povo eles viveram diversas outras experiências de cativeiro. Quando nós vamos ler o livro de Daniel, como fizemos aqui com os adolescentes na conferência, eu sempre aponto para cá porque tinha um nome aqui, Salt, né? Eu sempre aponto para cá. Na nossa conferência, nós lemos aqui com a igreja, logo no início do livro de Daniel, já no primeiro versículo, o Senhor conduziu o seu povo ao cativeiro da Babilônia. Foi uma permissão do Senhor. O Senhor estava moldando aquele povo, forjando aquele povo em meio à dificuldade. Mas às vezes a gente quer soluções imediatas. A gente quer resolver os nossos problemas agora. Mas confia no Senhor. Confia no tempo dele, na forma dele, no jeito dele. Ouve a voz de Deus que brada aos seus ouvidos como o som de muitas águas. O Senhor quer se comunicar com você. Ora, conversa com ele e não pede soluções, mas pede um coração sensível, ouvidos sensíveis, para entender os planos e os projetos que Deus já está executando na sua vida. Coisas em que Ele já está fazendo, ao qual Ele já está trabalhando. E a gente pensa que o céu está de bronze, que Deus está de costas para a gente, mas Deus está realizando. Há planos e projetos na sua vida já em movimento há muito tempo. Mas muitos deles são diferentes daqueles que são os seus ideais, as suas percepções e os seus desejos. O plano de Deus, ele se movimenta a partir de algo que compõe a sua natureza, que é ser bom, perfeito e agradável. Viver para Deus e estar disposto àquilo que Ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós temos para nós mesmos. Mas é a vivência e é a caminhada com o Senhor que vai despertar e tornar isso cada vez mais claro. Amém? Jonas, ainda no capítulo 1, continuando a partir do versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: "Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos." Então, os marinheiros combinaram entre si: "Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós." Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: "Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence?" E ele respondeu: "Sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra." Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: "O que foi que você fez?" Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Respondeu ele: "Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês." Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: "Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas." Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso,
Os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Nesse trecho, muito conhecido de nós percebemos aqui a intervenção de Deus. Jonas, ele reconhece diante daqueles homens que ele estava gerando aquele problema. Porque Jonas foi desobediente. Jonas errou. Mas Jonas sabia quem é Deus. Ele tinha total certeza e convicção sobre quem é Deus. E a partir disso, Jonas não tinha nenhuma dúvida. O mais interessante nesse texto é que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, já era um Deus muito conhecido naqueles povos ali. E eles tinham outros deuses, adoravam outros deuses, imagens, histórias. Mas quando ele menciona de que lugar ele veio e ao qual Deus ele estava desobedecendo, aqueles homens tremeram na base. Porque muita história já se contava, muitas coisas já se dizia sobre os feitos do Senhor naquela região. E as coisas que aconteciam contra aqueles que tentavam contra o seu povo. Porém, eles não precisaram jogar Jonas ao mar por conta deles. Jonas, compreendendo isso, se submete e pede: me lance ao mar. Eu queria ler com vocês um texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, coisa rápida. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Naquele momento em que parecia algo terrível, Jonas ser lançado para a morte, e Jonas realmente estava sendo lançado para morrer, mas Deus estava cuidando. O que foi que nós falamos alguns minutos atrás? Estamos aqui para nos submeter a um processo. Andar com Cristo é servir a um processo. Jonas foi lançado para morrer, porque Cristo já nos alertou e já nos disse que nós precisamos morrer para este mundo e nascer de novo. Jonas estava ali entrando em um processo, e o Senhor fez uma intervenção, criou uma tempestade, gerou um rebuliço, para que Jonas e quem estava em volta deles começasse a perceber que o rumo daquela história precisava ser mudado. Jonas poderia ter insistido e ter continuado naquele barco. O texto vai dizer que os homens, por eles inclusive, eles nem tentaram jogar Jonas no mar. Pelo contrário, eles remaram para poder voltar à margem. Essa foi a primeira opção. Mas algo precisava ser feito. A história precisava tomar um novo rumo. A escolha de Jonas foi essa: eu me submeto ao que o Senhor está me oferecendo agora. O Senhor naquele momento estava oferecendo tempestade. Querido, nem sempre aquilo que vai estar alinhado à vontade de Deus é algo que aos nossos olhos é total bonança. Nem sempre caminhar com o Senhor é sobre calmaria. Muitas vezes você vai perceber que está no lugar certo, porque tem bagunça naquele lugar. Jonas percebeu assim: o Senhor não estava mandando ele para uma cidade de paz, o Senhor estava mandando ele para um lugar de bagunça. Porque o Senhor tinha um controle de uma situação ao qual Jonas hesitou e temeu. Ouvir a voz de Deus é submeter a lugares muitas vezes estranhos ao nosso entendimento, a escolhas muitas vezes burras dentro daquilo que os homens vão dizer que você está fazendo. Mas o Senhor está no controle. Viver para este mundo, queridos, se submeter às vontades deste mundo, é parecer burro, é parecer louco, fundamentalista, ou diversos outros termos que são utilizados nos nossos dias para poder julgar ou traçar
os caminhos daqueles que servem a Deus. Mas realmente nós somos loucos. Realmente viver para Deus, adorar, estar em comunhão com Ele, é agir como um louco. Quando Davi dançou na presença de Deus, Davi foi visto como um louco. Mas Davi estava com o coração inclinado como adorador. Davi não estava incomodado com os dizeres e o falatório dos outros. Davi não estava incomodado com o que as pessoas iam falar de como ele estava fazendo aquilo. Davi estava simplesmente se expressando de maneira extravagante, adorando e glorificando o nome do Senhor por seus feitos. E ali ele dançava e chamava a atenção por causa disso. Viver para o Senhor é estar na contramão do mundo, ou como foi o tema da nossa conferência, viver para este reino é viver um reino que está de ponta cabeça. E por muitas vezes nós vamos perceber que realmente este mundo é uma tempestade, é um lugar de agonia, é um lugar de aflições, e o Senhor vai nos levar a lugares ainda mais profundos para pensar e repensar as nossas vidas, os nossos pecados, os nossos problemas, os nossos trejeitos, os nossos jeitos, para que tudo isso possa se reconstruir, se ressignificar e servir a Deus. No capítulo 2 de Jonas, a partir do primeiro versículo diz assim: lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Processo. Jonas foi levado a um lugar mais absurdo que poderia estar. Elias foi levado a uma caverna. Outros homens foram levados a lugares inimagináveis, lugares escuros, lugares distantes, a isolamentos, a viver uma solidão para que pudesse ali conversar com o Senhor. Jonas foi para o lugar mais absurdo que poderia ter ido, para as entranhas de um monstro marinho, de um animal enorme, que muito se discute, né? Ah, foi uma baleia, mas era impossível. Ah, mas tal animal é impossível que tal coisa. Ah, mas um cachalote pode ser que o ser humano, se ficar a 46 graus inclinado para a esquerda, ele se encaixe dentro. A gente perde muito tempo tentando compreender os planos de Deus, os seus propósitos, as suas ideias, dentro de uma lógica científica contemporânea. Mas quando nós falamos que Deus é um Deus do impossível, nós estamos falando de um Deus que opera sobre uma ideia e um campo da existência muito além assim, da ciência. Querer entender as coisas a partir dessa lógica é limitar Deus a uma caixinha de fósforo. Mas Deus é grande demais para ficar dentro das nossas impressões humanas. Ele poderia até, os cientistas ficariam terríveis com o que eu vou falar, mas ele poderia até ter inventado um animal ali naquela hora. Ah, poderia, por que não? Não poderia não? Com certeza. Não posso fundamentar as minhas impressões a partir da lógica desse mundo.
Servir a Deus é isso, querido. Olha o desafio aí. Porque vão lhe chamar de abestalhado por aí. Oxe, e você não acha que essa história de Jonas é só um sentido figurado, não? Uma história, uma metáfora, uma parábola para a gente entender? Não. A palavra não diz que ela está aqui como uma figuração. A palavra conta e traz para nós a história de Jonas como a história de um profeta que deveria ir para um lugar, foi para outro e foi engolido por um grande peixe. Então foi assim que aconteceu. Eu creio sim, porque eu creio na palavra. Amém? Nesse texto, o Senhor conversa conosco a partir de 1 João capítulo 1, versículo 9, e diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Naquele momento de aflição, Jonas, ele se arrepende, Jonas confessa os seus pecados e Jonas adora ao Senhor com intensidade. A gente pode fazer isso e não precisa ser dentro de um peixe. Pode ser no quarto, pode ser aqui na igreja, pode ser na rua, pode ser andando de moto. Às vezes, hoje não, porque eu não estou andando tanto, mas quando eu andava muito de moto, às vezes eu estava orando, aí eu falando, né, a boca abrindo, movimentando, e o povo olhando para mim assim, no meio da rua, né, você conversando só. Aí às vezes eu ficava meio cismado, botava a mão por dentro do capacete para parecer que eu estava ajeitando um fone. Entendeu? Ah não, ele deve estar falando no celular e tal. Eu ficava bem assim, ó. Mas era orando, era falando com Deus. A gente tem que se submeter a essa relação com o Senhor em qualquer lugar, de qualquer modo. Às vezes nós vamos viver questões nas nossas vidas e nós vamos ser pegos de surpresa. Jonas pode ter certeza que imaginava tudo, menos que quando ele estava há algumas horas ali na beira da praia esperando o barco, ele jamais pensava, não, daqui a X horas eu vou estar dentro da barriga de um peixe. Pode ter certeza que não, que ele não imaginava isso. Querido, quando você se submete ao Senhor e a viver aquilo que Ele construiu para a sua vida, o caminho não é mais seu, o amanhã não te pertence, a sua história já não é mais sua história. Cristo vive em mim e tudo se faz o quê? Novo. Quando o Senhor vem viver em nós, tudo é uma novidade, tudo se reconstrói. Morrer para o mundo é isso, é ressignificar a nossa história, tirar a nossa consciência para que a de Cristo se estabeleça em nós. Agora vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma mudança de entendimento, de consciência, de opiniões, de ideias, de filosofias, de falas, de linguagens, de trejeitos, de comportamentos. O Senhor disse, aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo e carregue a cada dia a sua própria cruz. Ah, mas esse é meu jeito. Se o seu jeito ofende aos irmãos, se o seu jeito ofende aquilo que a palavra nos convidou a ser e pensar, negue a si mesmo. Rejeite esse seu jeito. Porque não é mais jeito, é rejeito. Viver para o Senhor é se submeter a um processo. Deus quer despertar isso na igreja. Ele quer trazer isso de maneira consciente. Porque viver o processo de Jesus não é vir para a igreja ao domingo. Se submeter ao processo do Senhor não é sobre ser presente nos cultos. Não é sobre ofertar ou dizimar. Estou em dias com a igreja. Vou para os cultos e dou meus dízimos e ofertas. Não é sobre isso. A submissão ao Senhor é a permissão e o reconhecimento do quão pequeno nós somos, da nossa condição de esvaziado, para não permitir mais que as vãs filosofias preencham este vazio, mas que o Espírito Santo venha preencher a nossa existência. Viver para o Senhor não é se submeter a uma programação, é ir ao lugar mais profundo e lá encontrar essa mudança e mudar o homem que somos, compreender a realidade agora a partir da misericórdia, a partir da graça, a partir do amor, a partir da esperança que é Cristo. Ah, mas essa história de Jonas é dentro de outro contexto. O próprio Senhor Jesus compreende esse momento de Jonas como uma revelação do seu tempo.
Jonas passa 3 dias, assim como o Senhor quando morre, são 3 dias no centro da terra, no coração da terra, e ele volta ressuscitado. São 3 dias de um processo para uma transformação. Jonas me lembra muito a igreja, que está alinhada com o Senhor, é profeta, mas decidiu ir por outro caminho. E o Senhor leva para a morte, para que possa se reestruturar e nascer de novo. Querido, o Senhor nos chamou para um processo. Corra de imediatismos. Ah, tem uma irmã lá no bairro tal, vá lá, é muito bom. Você só precisa levar uma cesta básica, ela faz uma revelação para você. Fuja disso. De revelação, vai lá na empresa que Samara trabalha, na imagem, que lá também faz revelação. Não estou brincando não, estou falando sério. Tem uns sites na internet, você pode também encomendar a revelação, faz na hora. Ah, quero um versículo, lê a Bíblia. Está cheio de versículo para você ler. Liga para a rádio, quero uma palavra, abre a Bíblia para o Senhor conversar contigo ali também na leitura. Não espera que o irmão do rádio lhe diga uma palavra, não. A gente quer transformar nossa relação com Cristo quase numa coisa mística, num horóscopo, signos. Inclusive, crente que acredita em signos está pecando, viu? Isso não corresponde, não tem sintonia nenhuma com a palavra de Deus. Estou falando isso porque está na moda, principalmente minha juventude, né? Está na moda isso aí, mas que isso caia por terra, isso não agrada o coração de Deus, isso é engano e feitiçaria. É blasfêmia. Queridos, essa revelação que o Senhor tem para nós já está aí. Eu disse no início, é a Bíblia. Quer conversar com o Senhor, quer compreender os desígnios, as direções que Ele tem para cada um, tenha intimidade com as Escrituras, compreende o que o Senhor está dizendo aí. A gente procura tanto e se orienta tanto. Postei um vídeo recentemente, alguns viram, inclusive comentaram comigo, do pastor Augusto Nicodemos, fazendo uma referência a isso. Muitos crentes se orientando por revelação, só por revelação, como se isso fosse realmente a coisa extremamente importante. E aí ele faz um comparativo, que o livro de Apocalipse é uma revelação, mas os evangelhos são narrativas. Os evangelhos então são menos importantes. Lucas, Mateus, Marcos, eles são menos importantes do que Apocalipse. O Senhor, Ele nos dá orientações vivas. Que a gente estava conversando hoje com meu pai. As culturas antigas, eles tinham muito de pedir uma vida por outra vida. Sacrifício de animal não era uma coisa que a gente via só aqui na Bíblia. Se você assiste um filme, se você lê um pouco um livro de história, você vê outros contextos de crenças religiosas de outros lugares, você vai ver que é uma vida por outra vida o tempo inteiro. Faz um sacrifício de um animal, ou até sacrifício de seres humanos, dependendo da cultura, da religião e do tempo, da época. O que Cristo fez por nós foi isso. Foi um sacrifício de uma vida. A vida mais plena e mais poderosa de um Deus que saiu do seu trono e se fez carne e se entregou por uma humanidade, uma vida não só por aquelas vidas que ali estavam, mas uma vida por toda a humanidade, inclusive por aqueles que ainda viriam. O Senhor estava ali se entregando por cada um de nós que está aqui nessa noite. Ele estava ali naquele momento. Se ele estivesse escrevendo ali o motivo e o nome de cada um, ele estaria escrevendo o nome de pessoas que ainda nem existiam, mas ele estava liberando a sua graça. Onde é que a gente compreende isso e sente o poder que isso tem para as nossas vidas? Nas Escrituras. Se você acredita que ainda há algo mais forte para adicionar na sua vida, que não está na palavra, eu ia dizer que você está no lugar errado, mas não é não, você está no lugar certo, porque é aqui que você vai ouvir as orientações para compreender que essa não é a realidade do crente. A realidade do crente é ouvir a voz de Deus. Jonas capítulo 3.
a partir do primeiro versículo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu. Jonas obedeceu agora. A palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Esse texto ele é muito forte. Fala do arrependimento dos ninivitas. O arrependimento do povo de Nínive, ele é narrado diversas outras vezes dentro da cultura judaica. É sempre usado como referência de um grande arrependimento coletivo que aconteceu. Existe uma forma de pecado que a palavra apresenta. Não é uma forma de pecado, é uma condição do pecado, que é a iniquidade. Nós já falamos isso aqui em outras oportunidades. A iniquidade é quando o pecado se tornou cultural, habitual, quando ele é comum, de uma maneira, pastora, que ele não me incomoda mais. Ele não tem mais um efeito na minha vida de me fazer pensar sobre o que eu fiz, sobre o que eu não fiz. Nínive vivia isso. E não é tão diferente dos nossos dias. A iniquidade tem tomado conta das nossas cidades, dos nossos governos, das nossas famílias. Nós relativizamos uma série de coisas dentro da nossa vida. Mas isso aqui nem é bem assim. Tem que olhar por aí, tem que olhar. Tem outro modo de perceber isso. Isso não é sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus não é sobre um outro modo. Há uma outra ótica para perceber isso. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é reta e ela é justa. Mas nós muitas vezes estamos submetidos a essa iniquidade porque não percebemos. Nínive estava nessa condição. Quando a ira de Deus se estabelece sobre aquele lugar, no coração dos homens encontrou-se um lapso de sensibilidade para perceber que a fala daquele homem, Jonas, era uma fala real. Porque Deus derramou sobre Nínive a sua misericórdia. A misericórdia de Deus está aqui neste lugar, neste momento e nesse instante. E a misericórdia é uma forma do poder de Deus que permitiu, inclusive, que estivéssemos aqui nessa noite. A gente não sabe o que estava sendo preparado. A gente não sabe as intenções do homem perverso. A gente não sabe o que poderia estar acontecendo. Mas mesmo assim estamos aqui vivendo em paz, ouvindo a voz do Senhor, glorificando o seu nome, cantando louvores, ouvindo a palavra de Deus, orando com os irmãos, lendo os salmos, ofertando, dizimando, sorrindo, alegre, porque a misericórdia de Deus nos permitiu viver essa liberdade. Uma das formas de manifestar mais perfeitas e mais lindas que nós compreendemos dentro das nossas percepções é essa misericórdia. Porque o motivo pelo qual o Senhor nos acolhe em sua misericórdia é desconhecido. Não sabemos o que foi que fez Deus olhar na humanidade e dizer: por essa eu farei muita coisa. Mas Ele faz. Mas Ele nos ama. Mas Ele nos acolhe. Ele nos dá o direito de escolher ser protegido por Ele, de se perceber pertencente a Ele.
de viver por meio dele. Ele enviou um filho para que sentisse dores, para que tivesse sua carne dilacerada, para que tivesse sangue derramado, porque ele olhou para a humanidade e viu algo na humanidade. Isso é a misericórdia de Deus. Assim como o Senhor derramou essa misericórdia sobre Nínive, Ele derrama sobre toda a humanidade quando Ele entrega o seu Filho. A história de Jonas é a história de Jesus e da humanidade. Ela é uma história sobre arrependimento e também sobre pecado. Ela é uma história sobre morte, mas também sobre vida. E mais do que isso, sobre vida em abundância. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus estava usando Jonas para conduzir essa mensagem de reconciliação, de arrependimento para com o seu povo, para com aquele povo. O Senhor tem usado profetas nas nossas vidas. O Senhor tem usado pessoas para nos alertar. O Senhor tem usado oportunidades para poder contar para nós os seus planos para as nossas vidas. E muitas vezes os nossos ouvidos estão inclinados para outras direções e não percebemos a voz do Senhor gritando no pé do nosso ouvido. Poderíamos em outro contexto dizer: Deus me livre de ser como Nínive, mas nesse contexto, que sejamos como Nínive, que vivendo uma vida sombria, encontrou uma disposição em sua existência para se arrepender e para lutar para que aquela história e aquelas ordens que estavam vindo pela voz de Jonas pudessem ser alteradas, para que aquilo pudesse chegar ao coração de Deus e Deus pudesse mudar aquilo que estava sendo dito por Jonas. E ele muda. E aí vem o nosso último ponto, uma lição de amor e perdão que nós vamos ter no capítulo 4 de Jonas. Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não tenha apodado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Nesse momento, Jonas já tinha vivido tudo isso. Mas Jonas era homem. Jonas recebe uma grande lição de amor e perdão. Com tudo que Jonas viveu, tudo que Jonas passou, movido por meio da misericórdia de Deus, Jonas ainda encontrou tempo e disposição para ficar incomodado, porque Deus foi misericordioso com o povo. Não, era para tocar fogo. O cara tinha esquecido tudo que tinha vivido, né?
de como a misericórdia de Deus tinha acolhido ele. Não. Queridos, Jonas é sobre a gente. Jonas é sobre você. É sobre mim. De muitas vezes que a gente quer ver o fogo descer, cair sobre algumas pessoas, sobre alguns grupos, sobre alguns que compartilham determinadas ideias políticas, ideias em diversos contextos, outras denominações, pessoas que tentaram algo contra a gente, o tempo inteiro, que a justiça de Deus caia sobre a gente, fica esperando uma tragédia, esperando que o Senhor faça algo terrível contra elas, e esquecemos da nossa própria vida, da nossa própria história, de como o Senhor tem nos tomado em misericórdia, ouvindo nosso arrependimento, nos acolhendo com a sua graça. O Senhor dá uma lição para Jonas, porque ele diz: querido, o mundo não é só sobre você, eu tenho muita gente para salvar. Você encontra tempo e disposição para se incomodar por causa de uma planta que morre, mas não consegue ter misericórdia com 120 mil pessoas em Nínive, porque a gente fica super triste com um cachorro que foi abandonado na rua, faz um alarde, bota grupo no WhatsApp, pelo amor de Deus, adotem, que absurdo que fizeram com os cachorrinhos, e é verdade, a gente tem que proteger mesmo e tem que salvar os animais, mas muitas vezes a gente encontra tempo e disposição para falar dos animais, para proteger os animais, e não consegue ter misericórdia por uma pessoa que está do seu lado. Ah, mas eu prefiro os animais do que as pessoas. Você peca quando diz isso. Já pensou se Jesus falar isso? Ah, eu prefiro os cachorrinhos, que me dão menos trabalho do que os seres humanos. Aí Jesus vai à cruz e diz: estou morrendo só pelos cachorrinhos, viu? Já pensou? A Bíblia nos chamou para ser imitadores de quem? Para parecer com quem? Para agir igual a quem? A Jesus. Ama o teu próximo, mas é um desafio, eu sei, também é para ele um desafio te amar. Ah, ama as pessoas, mas as pessoas incluem você. Alguém também está em algum lugar orando: meu Deus, eu tenho que amar fulano. A gente é bênção para alguns, mas muitas vezes nós nem percebemos, somos perversos para outros. Somos doces com alguns e somos duros com outros, por conta de diversos motivos, mas principalmente porque somos gente. Gente erra, gente peca e gente vai vacilar muitas vezes. E é por isso que o Senhor se dispôs, para que a sua mente possa ser substituída, para que o seu caráter possa ser transformado, para que você consiga, apesar de muito esforço, ser misericordioso com o próximo. O Senhor diz no final do texto: aquelas pessoas não conseguem nem distinguir a mão direita da esquerda. Elas não têm ciência de muita coisa. Elas não compreendem muitas vezes a realidade. Elas não sabem o que fazem. Que isso também foi dito por outro homem lá na cruz. Mas mesmo assim eu estou a salvando. O tempo inteiro a cruz está aqui nesse texto. Jesus está aqui nessa história o tempo inteiro. Porque a Bíblia, querido, é sobre Ele. Você vê que o Novo Testamento é bem menor que o Velho, mas o Velho inteiro está sinalizando e está falando deste Senhor que estava por vir para salvar a humanidade. Hoje nós vivemos um tempo muito lindo, porque nós vivemos o posterior da graça que já foi derramada e que nos envolve nesse momento aqui, nessa noite. Da esperança que já foi proclamada, de um Cristo que, Maranata, Ele virá, Ele voltará. E nós estamos aqui por isso. Que isso fique sempre muito claro no nosso entendimento e no nosso coração. O motivo de estarmos aqui. O motivo de nos inclinarmos para o Senhor. Não é para uma obtenção de algo, não é por uma troca. É por gratidão a essa misericórdia que não simplesmente foi feita e ali ficou, mas que conseguiu transpor o tempo e a história. Algo que foi realizado há muitos anos, ainda ecoa com força e de maneira viva e eficaz nos nossos dias. Essa graça, esse amor e essa misericórdia
que invade a nossa existência, que entra nas nossas casas e que passa a compor a história daquele que decidiu viver com Cristo. Jesus te convida nessa noite, você que ainda não compreendeu, ou pelo menos até agora, quem é Cristo na sua história, na sua vida. Querido, é tudo e mais um pouco, porque Ele também é aquilo que você ainda nem percebeu, aquilo que você ainda não sabe, mas que na caminhada você vai aprender, que na caminhada você vai descobrir quem é este Senhor. Essa misericórdia que já tem lhe acolhido, mesmo nas vezes que você não percebeu, o Senhor estava lá, que te livrou de pessoas, que te livrou de situações em que você não percebeu, achava até que foi uma grande coincidência, mas o Senhor já estava cuidando de você. E que por muitas vezes, por uma influência deste mundo, ou de uma religiosidade, você esperou uma manifestação de Deus em algo visível, em algo sensorial e muito perceptível, quando o Senhor já estava te livrando de coisas minúsculas. Eu contei a experiência aqui uma vez, de algo que o Senhor falou ao meu coração, que foi muito simples, que aconteceu comigo no ano passado. Eu tinha uma chefe na prefeitura e ela estava conversando com a gente na calçada, na rua da SEDUC, na Secretaria de Educação, aquela rua do Colégio Adventista. E ela conversava, eu e meu colega estávamos na calçada e ela estava assim, ó, conversando com a gente com o pezinho para fora da rua. Eu peguei pelo braço dela e puxei. Ele disse assim, venha para cá, vamos vacilar não, com metade do corpo no meio da rua. Não deu 40 segundos, veio um cara avexado num carro branco, com tanta violência que ele saiu raspando o pneu no lugar onde eu tinha puxado ela. Um detalhe, uma coincidência, mas não é. É a misericórdia de Deus. E às vezes a gente quer que caia fogo do céu, que o rio São Francisco se abra no meio para engolir Faraó. Vocês estão imaginando quem é o Faraó, né, dos dias atuais? Pois é. Mas o Senhor está falando com você em coisas muito minúsculas. Deus está no macro, mas Deus também está no micro. Ele está na coisa gigante, mas também está na coisa pequena. Não vai conseguir perceber Deus nas grandes coisas aquele que não está percebendo Deus nas pequenas coisas. Não vai enxergar Deus em sua grandeza aquele que não consegue enxergar Deus, às vezes nos momentos mais diminutos da nossa vida. Deus está presente em tudo, e o tempo todo Deus é bom. Amém?